estaremos apresentando um testemunho de livramento que Deus concedeu ao irmão Josenildo, da IPFD do estado do Pará. Aleluia! Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Falando aqui com vocês, também quero deixar aqui uma pequena partícula da palavra de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4, que diz desta maneira: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Oh glória! Estou aqui esta oportunidade que Deus está nos dando a falar alguma coisa sobre a nossa própria vida. Aleluia! Mas Deus nos deu um livramento e da parte dele, ele operou na nossa vida. Isso já fazem mais de 10 anos, já se passaram até hoje. Até hoje já se passaram todos esses anos, mas um dia desses eu estava me lembrando, acredito que quase todos os dias eu me lembro, é como se fosse ontem que isso aconteceu na minha vida, verdadeiramente, e até hoje o tamanho da água, como a gente fala para cá, a maré, igual exatamente ao dia em que aconteceu um livramento de Deus na minha vida, porque eu estava no mundo, eu também cheguei a ser usuário de drogas e uma certa vez, aleluia, aconteceu que eu furei um rapaz, mas só que por eu ser um usuário de drogas, o povo não gostava de mim, e queria o meu mal. Eu furei o rapaz, né, e quase ele morre, o povo não gostava de mim, e então, aleluia, o povo começou a dizer que tinham que me prender, eu deveria ser preso por causa disso, mas porém os pais e nem o rapaz foram prestar queixa nem alguma contra mim, mas mesmo assim, passaram-se uns 3 dias, durante esses 3 dias, após o acontecimento, eu estava na casa da minha tia. Após os 3 dias eu vim para casa, eu voltei para casa, mas a minha tia falou para um pastor de Belém do Pará, que estava aqui no Baixo Tocantins, ele estava em uma missão missionária aqui no Baixo Tocantins, para que o pastor viesse falar comigo, conversar comigo, aleluia. E o pastor orou a Deus e disse para Deus que se Deus tinha um plano na minha vida, era para que Deus colocasse ele frente a frente comigo, aleluia. E o pastor orou dessa maneira, e quando eu vim para casa de volta, uma certa tarde eu estava em casa, aí chegou o pastor com mais 3 pastores, mais uns irmãos. Aí o pastor querendo conversar comigo, aí começou a conversar comigo sobre a palavra de Deus. Eu escutando o pastor, quando eu olhei para a mata por trás de casa, eu vi um segurança vindo. Porém ele estava com vestes normal, estava paisano. Atrás do segurança, 2 policiais, cada um com um fuzil. Aleluia. Mas eu disse para o segurança, quando o segurança chegou bem perto de casa, eu disse para ele: sobe. Eu disse para o segurança subir. Mas eu não sabia que ele estava com a intenção de tirar a minha vida, que eles foram mandados com a ordem de tirar a minha vida. E a segurança subiu, a segurança pegou no meu braço e disse: tu vai ser levado para a delegacia para prestar depoimento. Me algemou,
me colocaram em um barco, me levaram para a vila de Curuçambaba, mas porém eles estavam com a ordem de me matarem, de tirar a minha vida, mas a ordem não era da polícia, a ordem era da milícia para me matarem. A ordem era da milícia para me matarem, porque o povo não gostava de mim, falava mal de mim, porque eu usava droga, também eu só vivia de festa, mundano, todo o tempo no ritmo de festa, eu só andava no ritmo de festa, de farra, aleluia, embora eu nunca me envolvia com mais nada errado, com roubo, em nenhuma outra coisa errada. A única coisa que eu fazia era isso, usar droga e beber, bebida alcoólica, me alcoolizava aí. Mas aí, aleluia, o povo ele sentia, algo contra mim, sentia algo contra mim, aí por isso foram enviados esses 3 homens para tirar a minha vida, mas porque o pastor estava aqui em casa, era o pastor Ivo, o pastor Zenil, pastor Renildo e pastor Aldo. Aí, por isso eles não praticaram ação por causa disso, porque eles estavam em casa junto comigo naquele momento. Me levaram, porém eles estavam mesmo com a ordem para tirar a minha vida, e aí me levaram para o Carapajó, da vila de Curuçambaba. Aí do Carapajó eu fiquei lá, passei a tarde e a noite lá e me levaram para a cidade de Cametá. Aleluia, mas a sentença ainda estava de pé, a sentença de morte contra a minha vida ainda estava de pé, mas eu fiquei apenas segunda-feira fiquei detido. Aí segunda-feira à tarde prestei depoimento, eram umas 8 horas da noite quando eu prestei depoimento, eles me soltaram, me liberaram. Eu voltei para casa, mas porém não queria nada com Deus. Não queria de jeito nenhum servir a Deus. Eu não queria, eu pensava que Deus não se importava comigo, eu pensava que Deus não sentia um grande amor por mim. Eu voltei para casa, mas o pastor Ivo ainda voltou em casa. Nem uma tarde como esta aqui, parecida como esta tarde. E aí o pastor falou para mim pegar uma Bíblia, eu peguei a Bíblia, ele ia falando os versículos, eu ia lendo, e naqueles versículos o que Deus falava comigo era o que Deus ia fazer comigo. Aleluia, Deus ia fazer comigo, Deus falando comigo, que Deus faria comigo, aquelas coisas que estavam escritas na palavra, na Bíblia Sagrada, eram promessas de Deus. Aleluia, mas eu mesmo assim, eu estava com aquele propósito firme de não me render a Jesus, de não me entregar a Jesus, não me entregaria, aleluia, mas Deus, pelas suas infinitas misericórdias, o pastor Ivo teve uma visão naquele exato momento em que eu estava com a Bíblia na mão, lendo, com aquela decisão firme no meu coração de não me render, porque Jesus estava me chamando. Aleluia, e o pastor Ivo disse: aqui tem um anjo, eu vejo um anjo aqui, e esse anjo veio para escrever o teu nome no livro da vida. E o meu coração foi quebrado naquele momento, que essas palavras quebraram o meu coração se abriu para Jesus, e aí eu me rendi para Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu pensei, Deus ainda se importa comigo. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então naquele momento eu me entreguei a Jesus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Abandonei as drogas, abandonei o alcoolismo e abandonei as coisas do mundo também. Glória a Deus. Passou o tempo, mas veio o grande medo de voltar para as drogas. Grande medo. Um certo dia eu estava escutando um programa radiofônico, e nesse programa o pastor dizia: venha aqui, porque eu vou arrancar de você o espírito da fissura. Aleluia. Pensei, eu vou lá com esse pastor, falar com esse pastor. E eu fui falar com o pastor e ele orou por mim, mas ele falou para mim fazer uma campanha de 7 terças-feiras.
7 terças-feiras. E eu fiz a campanha, mas não aconteceu nada. Na minha vida, eu pensei que o pastor era um homem de Deus mesmo, mas pensei que a igreja era de Deus mesmo. Mas não era de Deus, a igreja não é de Deus, nem o pastor não é de Deus. Não aconteceu, na verdade, o que eu queria, o que eu esperava. Somente eu voltei para casa após as 7 terça-feiras de propósito em jejum. Aí eu pensei, eu mesmo vou orar, vou jejuar. E eu mesmo jejuei, e eu mesmo busquei a Deus em propósito, em jejum, para Deus operar na minha vida a libertação, o livramento. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu estou dando aqui este testemunho de livramento, testemunho de escape da parte de Jesus Cristo. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, e agradeço muito esta oportunidade. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém.